A compulsão alimentar é um transtorno que gera muita culpa, vergonha, isolamento. A gente acha que é a única pessoa no mundo fracassada, que não consegue se controlar, que gasta demais, que precisa se esconder para não comer na frente dos outros. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para compartilhar com você a minha história de superação com a compulsão. Seja bem-vinda, eu sou Isabela Braga, hipnoterapeuta especialista em compulsão alimentar. E aqui no canal você encontra tudo sobre os transtornos alimentares, sobre o poder da sua mente e tudo aquilo que pode te ajudar a finalmente ter uma vida mais leve e equilibrada. A compulsão alimentar é um transtorno mental que gera muito sofrimento. Se você ainda não sabe o que é compulsão alimentar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de um vídeo onde eu explico exatamente o que é a compulsão alimentar. Bom, para fazer esse vídeo eu tive que revisitar um pouquinho da minha história e refletir sobre quando tudo isso começou. Eu acho que eu sempre fui uma criança que gostava de comer, que sentia muito prazer na comida e que foi estimulada a ver na comida uma fonte de prazer. E isso não necessariamente é ruim. A comida deve ser uma fonte de prazer. Imagina que ruim que seria a vida se não fosse assim. O problema é que a gente vai entendendo a comida como a maior fonte de prazer e vai aprendendo a dar um poder para ela que, na verdade, ela não poderia ter. Essa minha relação com a comida foi sendo construída ao longo de 2 décadas, até que no começo da minha vida adulta, eu decidi que eu queria ser magra. Eu já era magra, mas eu queria ser magra num padrão que não era o meu natural. E junto com essa meta, eu fui entrando em dietas cada vez mais restritivas e sofridas. E foi aí que eu comecei a acionar os meus gatilhos de compulsão. Comer 11 pastéis de uma vez só em poucos minutos, devorar 2 potes de sorvete junto com fast food, comer uma pizza inteira seguida de doces e guloseimas. Tudo aquilo que eu não me permitia vinha com tanta força que era muito mais forte do que eu. Mas não parou por aí. Junto com esse comportamento, eu comecei a comprar em excesso. Roupas que ficavam no armário com etiqueta, utensílios sem uso algum, excesso de maquiagem. E eu ia buscando preencher todo esse vazio com coisas e comida. Até que chegou um momento que eu percebi que eu precisava de ajuda, que era quase impossível travar essa batalha sozinha. A primeira coisa que eu fiz foi buscar uma nutricionista. Na época, ela era aqui do Angolim, da Universidade de São Paulo, para começar a me direcionar num tratamento. E eu me lembro que eu cheguei no consultório da Fernanda e ela é minha nutricionista até hoje. E ela me perguntou se eu fazia terapia. Eu quase dei uma risada quando ela me perguntou, porque na minha cabeça não fazia sentido nenhum pensar em terapia. Mas os meses foram passando, eu fui abrindo a minha cabeça e cada sessão com a Fernanda, eu fui percebendo que o meu problema era uma construção que tinha acontecido ao longo de uma vida inteira. Foram 2 anos de terapia, toda semana, olhando para dentro, refletindo, entendendo o que me machucava e o que me levava a comer. Mas isso não fez com que eu conseguisse parar de comer. E nesse caminho eu fui entendendo que eu ia precisar fazer um mergulho muito mais profundo do que esse. Um mergulho dentro de mim mesma que me gerava medo, mas que eu sabia que ia me trazer muitas respostas. Como todo mundo que busca uma cura, eu fui buscando alternativas, yoga, terapia de renascimento, meditação, a espiritualidade. E quer saber qual que foi a fórmula mágica para superar minha compulsão? Nenhuma. Foi a somatória de tudo isso que me levou a finalmente começar a mudar, melhorar, encontrar meu eixo, encontrar o meu equilíbrio. E foi esse mergulho sem fim, intenso, profundo, com suporte de várias pessoas que possibilitou que eu saísse do meu descontrole. E esse foi o melhor mergulho que eu fiz na minha vida. De lá pra cá, já são mais de 10 anos em remissão, sem nenhuma recaída, construindo uma relação de muito equilíbrio comigo mesma. E é exatamente por isso que hoje eu atendo mulheres que sofrem com compulsão. Eu sei exatamente como é desesperador viver com esse transtorno e pensar que a sua vida vai ser assim para sempre. Não existe fórmula mágica, mas tem sim estratégias para que você encontre essas respostas e eu tô aqui para te dizer que é totalmente possível. Se a minha história te inspirou, deixa aqui um comentário para eu saber que de alguma maneira eu tô te ajudando. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.